Interrompemos este programa para... Quê? Interromper? Não. Vai interromper nada não, porque a prova já é domingo e a gente tem que estudar. Roda essa vinheta aí. Vou estudar aqui. Interromper. Hora do Enem no ar e é dada a largada para as revisões. A partir de agora, os professores comentam as principais tendências e apostas para o Enem de 2017. Hoje, a gente começa com filosofia e história. Tudo certo? Partiu? Então, bora falar do que você precisa saber para se dar bem nas questões de filosofia. Então, vem pra cá, professora Ana Beatriz Gomes. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Bem-vinda mais uma vez. Professora, você deu uma olhada no Enem de 2014, 2015 e 2016 que eu sei. E aí? Olha, a partir de 2014, nós tivemos provas de filosofia muito mais conteudistas. Antes, lá no início dos anos 2000 até 2014, a prova de filosofia ela era interpretativa. Você tinha um texto e o aluno, mesmo sem conhecer muito de filosofia, ele conseguia fazer a prova. A partir de 2014, o aluno passa a ter uma certa obrigação de ter uma noção do conhecimento de filosofia. Em 2016, a gente tem uma prova muito transdisciplinar. Você tem mais ou menos 8 questões de filosofia, mas a filosofia também está em várias outras questões, como sociologia, história, que é, na verdade, o objetivo dos parâmetros curriculares de filosofia, né? Que ela alcance o grau de transdisciplinaridade. E o que isso significa para o candidato lá na hora de resolver a questão com o tempo correndo? Olha, significa que ele tem que ter uma noção de filosofia, dos principais filósofos, né? E que ele consiga ler o comando e fazer uma relação com as respostas. Ele vai ler, claro, o texto, mas ele tem que prestar muita atenção no comando da questão. Agora, só pra galera aqui do Hora do Enem, qual é a tendência dominante, a tendência top? Olha, desde 2014 a tendência está em Platão, filosofia antiga, e na filosofia moderna com Descartes. No caso, a gente trabalha muito em problemas filosóficos. Então, os principais problemas filosóficos que têm caído é a questão do conhecimento. Então, independente da época filosófica, a pergunta é como se dá o conhecimento naquele momento, e está caindo muito a questão de ética. E dentro das questões éticas, a gente tem a questão de justiça e de política. Falando nisso, você escolheu uma questão sobre Platão. Por quê? Platão é um filósofo que ele sempre cai. Ele é um filósofo que a gente trabalha muito no ensino médio, ele é muito importante, é um dos pais da filosofia ocidental. E tanto em 2014, 2015, 2016, nós tivemos questões ligadas à filosofia platônica. Então, bora ver a questão que você escolheu? É uma questão que fala de Platão e fala de uma das partes mais importantes do processo platônico, que é o processo de conhecimento platônico. É uma questão que remete à ideia da dicotomia platônica, que é a ideia de mundo inteligível e mundo sensível, e que trabalha também dois processos de conhecimento, o processo de conhecimento platônico e o processo de conhecimento socrático, que é a dialética, que é o que possibilita o indivíduo chegar no conhecimento verdadeiro, conhecimento racional, que é no mundo inteligível. É interessante ressaltar que essa parte da filosofia platônica, ela está no livro 7 da República. E por mais que o aluno não vá ler o livro 7, né, a gente inclusive tem esse livro no domínio público para baixar, ele sempre está nos livros didáticos. É justamente o livro de Platão que tem o famoso mito da caverna, que é uma forma de explicar, através de uma metáfora, de um mito, essa filosofia platônica, essa dicotomia mundo sensível, mundo inteligível. E tem muitos outros filósofos nessa imagem, né, professora? Sócrates tá ali, não tá? Tem Sócrates, tem Demócrito, tem Aristóteles. Na verdade, o Rafael ele faz representação de vários filósofos e não é à toa que essa obra se chama Escola de Atenas. É importante ressaltar que essa obra é do período do Renascimento, é uma obra do Rafael. E o Renascimento ele tem características muito parecidas com a filosofia antiga no aspecto da arte, da estética, né? A forma como o belo é apresentado no Renascimento é uma forma muito parecida ao período platônico. Então, essa obra, apesar de não ser no mesmo período histórico, né, de Platão, ela remete a ideias do belo muito parecidas. Então, galera, como a professora disse, essa é uma pintura renascentista, não tem nada da época de Platão, entendeu? Né, professora? Isso aí. E nessa época que surge Descartes, é isso mesmo? O período moderno na filosofia tem um grande filósofo que é o Descartes e que aparece também praticamente todos os anos nas provas do Enem.
O Descartes ele é um filósofo que, na filosofia, é como se ele inaugurasse o período de filosofia moderna. É como se a gente, de uma certa forma, saísse do período da filosofia medieval e fosse para a moderna. Qual é o grande diferencial do Descartes? Enquanto na filosofia medieval toda a explicação do homem, das criaturas, está ligada a Deus, né? O Deus como criador de tudo e o ser humano apenas como uma criatura divina, o Descartes ele apresenta, através da dúvida metódica, que independente de qualquer situação externa que a gente viva, independente da existência de um gênio maligno, de um Deus enganador, o fato é que, a partir do momento que um indivíduo pensa, ele reflete, mesmo que esse pensamento seja manipulado, ele existe. Então, toda a responsabilidade da sua existência, você existe não por fatores externos, mas porque você pensa. Então, traz a ideia de sujeito. Então, por isso que na filosofia a gente diz que inaugura o período da filosofia moderna. Professora, prova tá chegando, então assim, qual é aquele conselho de última hora pra galera mandar bem em filosofia? Olha, dá uma olhadinha nos clássicos, porque eles sempre caem. É claro que você vai ter sempre uma questão de filosofia contemporânea ou um filósofo menos estudado, como no passado Schopenhauer, mas é importante ler os clássicos. Então é importante dar uma olhadinha na teoria platônica, teoria socrática, teoria cartesiana, dar uma olhada em empirismo, que são os filósofos que criaram método científico, dar uma olhada geral no panorama da filosofia e lembrar que olhar sempre o comando da questão, não se perder no texto, porque as questões estão extremamente conteudistas e normalmente é filosofia antiga, filosofia moderna e filosofia contemporânea, sendo que quando cai medieval é um link com a filosofia moderna. Show de bola, professora, muito obrigado mesmo mais uma vez por essa ajuda, viu? E é hora de falar de história, então seja bem-vindo, professor Marcelo Caldeira. E aí, professor? Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, a gente sabe que o Enem prioriza conteúdos de história do Brasil, que se divide em... História colonial, império e república, mas o que tem caído mais, que tem mais incidência de cobrança, é colônia e império. Opa, então esses dois merecem um pouco mais de atenção? Sim, mas eu não descuidaria também de analisar o período republicano. Bora dar uma olhada na questão que você separou? Sim. Então bora lá. É a questão 43 do Caderno Azul de 2014. Bom, eu escolhi essa questão porque é uma questão de um razoável nível de facilidade, mas que o candidato ele precisa dominar alguns conceitos importantes. E é uma questão que aborda exatamente aquele período em que a família real chega aqui ao Brasil. Então, uma série de mudanças vão acontecer naquele momento e essas mudanças vão se remeter tanto ao que acontecia na colônia quanto às mudanças que a família real aqui no Brasil vai provocar. Então, por exemplo, alguns autores consideram, inclusive, que na prática a nossa independência começou em 1808, né? Por quê? Porque quando Dom João chega aqui, o primeiro decreto importante que ele assinou foi exatamente o de abertura dos portos, quando aí os brasileiros puderam fazer comércio livremente com países que tinham relações diplomáticas com Portugal. Portanto, aquela característica típica do período colonial, que era o monopólio, deixa de existir, né? Então, um proprietário rural que produzia açúcar, por exemplo, poderia já vender o açúcar dele para outros comerciantes de países que tivessem relações diplomáticas com Portugal, especialmente com a Inglaterra. Portanto, do ponto de vista econômico, a nossa independência já começou naquele momento. E de que outros modos esse assunto pode aparecer? Olha, esse assunto pode aparecer relacionado ao que está acontecendo na Europa, né? Entendendo que, por exemplo, o que explica a família real ter vindo para o Brasil? Isso aconteceu em um contexto das guerras napoleônicas, em que muitas mudanças estavam acontecendo na Europa. Não há dúvida, por exemplo, que a Revolução Francesa foi um marco importante na história mundial. Eu costumo dizer que quando a burguesia fez a Revolução, ela sabia muito bem o que ela pretendia destruir e o que ela pretendia construir com base na filosofia iluminista. E aí, já falando um pouco de período napoleônico, por exemplo, o Código Civil napoleônico serviu de base para os códigos civis do mundo inteiro. Então, isso de alguma forma poderia, por exemplo, cair numa questão de Enem. Agora, o Enem está sempre atento à atualidade. Como isso influencia a prova de história? Por exemplo, o
uma discussão que está muito presente atualmente é a questão da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Tudo isso começou a ser construído a partir da era Vargas, né? Então, é provável, certo? Imagino que esse assunto possa ser discutido na prova do Enem. Não só na prova de história, como, por exemplo, pode ser um tema de redação. Por que não, numa redação, o candidato abordar os pontos positivos e negativos de uma reforma como essa, né? Então, por isso que eu sempre acho importante que o estudante se mantenha atualizado, conectado às principais discussões que aparecem aí na mídia, nos debates. você falou em era Vargas. Como revisar esse período? Olha, eu sempre encaminho essa discussão de forma que o estudante privilegie a análise conceitual, né? De certa forma, aquele modelo econômico que começou a ser construído na era Vargas, aquilo que alguns autores chamam de nacional-estatismo, ele até hoje é alvo de muita discussão, né? Se nós formos observar, desde a era Vargas para cá, em diferentes momentos, diferentes governos, esse modelo acabou sendo mantido. No próprio regime militar, por exemplo, na época do Milagre, né, de certa forma, o Estado até aprofundou a presença dele na economia. E aí a gente lembra um pouco mais recentemente que o Fernando Henrique Cardoso, quando foi eleito e fez o seu discurso da vitória, ele no discurso deixou inclusive subentendido que ele pretendia encerrar com a era Vargas. Então vocês observem como é que esse discurso em relação à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, à CLT, quer dizer, alguns acham que isso é um entrave para o desenvolvimento, só que, por outro lado, há um entendimento também de que isso retira dos trabalhadores direitos históricos que eles conquistaram com a sua organização, com os sindicatos. A gente não pode esquecer da história mundial, né, professor? Sim, sem dúvida. Até porque o Enem não é aquela prova basicamente conteudista. Então, é muito comum que se faça uma relação do que acontece aqui no Brasil com o que está acontecendo lá fora, né? Então, é evidente que, por exemplo, essa crítica a essa legislação trabalhista, previdenciária, a essa presença grande do Estado na economia, essa crítica veio muito com aquela onda neoliberal da década de 1990, depois que acabou os regimes socialistas no leste europeu, certo? Então, essas relações sempre são importantes do candidato fazer. E qual o seu conselho de última hora para quem quer mandar bem em História do Brasil? Olha, para aquela última revisão de última hora, eu aconselharia um documentário que a própria TV Escola já disponibiliza, inclusive no YouTube, que é A História do Brasil por Boris Fausto. Trata-se de uma série de documentários bastante didáticos, certo? Embora ele seja um professor universitário, ele consegue abordar os assuntos de maneira muito clara e ele toca naquilo que eu considero os pontos mais importantes da história do Brasil, desde a colônia até o regime militar. Agora o assunto é história mundial. O que mais cai, professor? Olha, a incidência maior que vem sendo cobrada nos últimos anos é aquilo que aquela divisão de história tradicional chama de idade contemporânea, ou seja, o período que vem da Revolução Francesa em diante, né? E aí o que eu tenho observado, por exemplo, com nível maior de cobrança, é Guerra Fria, tem caído bastante, né? Alguma coisa relacionada a fascismo, nazismo e a movimentos sociais, certo? E também questões ligadas à parte conceitual. Por exemplo, a gente vai ver muitas questões no Enem onde se compara as ideias de um determinado pensador com outro. Por exemplo, a concepção de Estado que o Locke tinha com a concepção que Hobbes tinha, né? Esse tipo de questão tem sido muito comum também de acontecer. Por que esse período é tão importante? Olha, depende da escolha, é muito uma escolha que os elaboradores das questões fazem. Eu imagino que seja por talvez
está mais próximo da realidade vivida pelos estudantes, tanto que a incidência maior acaba sendo o século XX e atualidades, certo? Ou então, quando eles abordam algum assunto um pouco mais distante, é sempre alguma coisa mais fácil, mais palpável para o jovem, algo que não está tão fora da realidade dele. Falando em século XX, professor, quais eventos históricos têm mais chance de aparecer? Olha, o que eu tenho observado, eu até comentei isso há pouco, por exemplo, Guerra Fria tem caído bastante, alguma coisa envolvendo fascismo, nazismo, movimentos sociais, enfim, e questões mais de atualidade, certo? Que sempre, todo ano, eles abordam alguma coisa do que está mais sendo falado aí no momento. Bora dar uma olhada na questão que você trouxe? Sim. Bora lá? É a questão 8 do Enem 2013, caderno azul, e ela fala de Guerra Civil Espanhola. E aí, professor? Sim. Por que eu escolhi essa questão? Em função do que eu disse há pouco, um tema que está muito na mídia atualmente é sobre o separatismo espanhol da região da Catalunha. E por que eu escolhi essa questão? Porque ela trata exatamente do momento da Guerra Civil, onde a Catalunha representava o governo legal, republicano, e combatido pelos fascistas que estavam tentando tomar o poder e acabaram vencendo, comandados pelo general Franco. O Franco era galego, né? Então sempre houve uma disputa histórica entre ele e os catalães, né? E então, como essa discussão retornou agora, eu acabei trazendo essa questão, porque é uma questão que aborda não só a Guerra Civil, não só aborda a questão da Catalunha, como também aborda a própria questão do fascismo, né? Que, de certa forma, é um movimento que tem ondas, né? Sempre quando existe uma crise econômica muito forte na Europa, não é por acaso que esses movimentos de extrema-direita voltam novamente a ter algum tipo de aceitação na sociedade. Até mesmo aqui no Brasil, a gente começa a observar que existem simpatizantes desse tipo de pensamento. Fora essa, tem alguma outra aposta? Nós estamos completando agora, dia 31 de outubro, 500 anos em que o Lutero fixou as 95 teses contra as indulgências lá numa igreja em Wittenberg. Portanto, a reforma protestante teve início ali. Então, é um tema que pode ser abordado. Um outro tema que está sendo muito, mas muito falado é a Revolução Russa. Pessoalmente, pela característica do Enem, eu entendo que seria difícil que eles cobrassem algo muito conteudista em relação à Revolução. Mas eles podem, por exemplo, elaborar alguma questão abordando os diferentes projetos em disputa na Revolução, porque o projeto vitorioso foi o projeto bolchevique, mas não era o único naquele momento. E mesmo depois que os bolcheviques chegam ao poder, ocorreram disputas entre eles, a disputa histórica, por exemplo, entre os projetos de Trotsky e de Stalin. Além disso, não há dúvida que a Revolução Russa influenciou movimentos sociais no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Partido Comunista do Brasil ele foi fundado em 1922 e foi fundado exatamente em parte por ex-anarquistas. Por quê? Porque naquele momento muitos anarquistas entenderam que o anarquismo seria algo talvez utópico, enquanto a Revolução Russa seria algo mais palpável, né? A Revolução Socialista, melhor dizendo, seria algo mais palpável. Se foi possível na Rússia, por que não poderia ser em outro local também? Então, uma abordagem que poderia acontecer, por exemplo, a disputa que houve no movimento operário até o nível mundial entre anarquistas, entre socialistas. Então, eu acho que nesse contexto aí alguma coisa pode ser cobrada. Inclusive, esse conteúdo pode ser cobrado misturado ali com uma outra matéria, tá certo? Sim, sem dúvida. Eu acho que a relação com as ciências sociais em geral, com a sociologia, com a ciência política, sem dúvida que pode acontecer, sim. Analisando o perfil das questões de história,
tem mais interpretação ou decoreba? Interpretação. Eu pessoalmente considero a prova do Enem uma ótima prova. Óbvio que às vezes tem uma questão ou outra que a gente pode ter uma discordância, mas no geral eu acho que é uma prova muito bem elaborada. Eu acho que ela vai ao encontro daquilo que eu pessoalmente acredito, quer dizer que o jovem ele não tem que ficar se preocupando em memorizar eventos, não é? Ele tem que entender a história de forma processual. E o Enem é uma prova extremamente conceitual, certo? Por isso que eu, inclusive, recomendo para aqueles estudantes que forem fazer aquela última revisão, que eles procurem, em cada assunto, eles tentarem entender o conceito mais importante ou os conceitos mais importantes que estão envolvidos ali. Fica a dica, hein, galera? Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite, mais uma vez. Muito obrigado. A gente que agradece. É isso, pessoal. O Enem já tá batendo na porta, mas a gente continua aqui te ajudando a dar aquela revisada final. Tem muito mais vindo por aí. Você não vai perder, né? Até mais!